E algumas definições das palavras paixões, propensões e apetite, para nós entendermos aí a diferença entre Cristo e a maioria dos seres humanos. Propensão é uma inclinação, apetite um forte desejo. Nos escritos de Ellen White, a palavra propensão tem significados diferentes. Existem propensões naturais e existem propensões pecaminosas. Nós vemos assim, propensão natural, uma propensão ao pecado. Agora, a propensão pecaminosa, a irmã White comenta que é pecado em si. Por quê? Imagina só alguém dar uma recomendação para cuidar do seu filho ou do seu irmão, né? Falar assim, olha, aquela pessoa cuida bem de crianças, ela domina as crianças, né? Então você acredita que é uma pessoa que cuida bem das crianças. Agora, se alguém dá uma recomendação de outra pessoa e fala assim, olha, aquela pessoa ela crucifica as crianças, ela extirpa, ela demole as crianças. Então aí você com certeza não vai contratar uma pessoa dessa para cuidar dos seus filhos. E Ellen White, quando comenta de propensão natural, ela diz que devemos dominar. Cristo nos dá poder para dominar nossas propensões naturais. Quando ela diz de propensão pecaminosa, ela fala que tem que ser crucificada, tem que ser decepado pelo martelo, tem que ser extirpado. Então existe uma diferença. Em Cristo não existia propensão pecaminosa, como ela fala. A gente não pode rebaixar Cristo como se tivessem propensões pecaminosas nele. Por quê? Porque propensões pecaminosas, ou maus traços de caráter, é pecado em si. É o que chamamos de orgulho, de inveja, de cobiça, essas coisas, né? E, continuando, vamos comentar agora sobre o lobo frontal do ser humano. E é interessante que o nosso cérebro ali, algumas partes dele está responsável por nossas atitudes, né? Certa vez um homem ele foi ferido na parte superior do cérebro, né? Uma parte ali do cérebro, em que mudou o comportamento dele depois desse ferimento. Ele era um mineiro, ele estava numa mina, e após o acidente, um ferro entrou na cabeça, perfurou o crânio e atingiu o cérebro. E aí levaram imediatamente ele ao hospital, ele ficou na UTI, fez uma cirurgia, reconstituiu ali o crânio, e esse homem veio a ser curado. Só que notou-se uma diferença nele. Após esse acidente, ele passou a ser completamente um inconsequente. Ele era completamente dominado por paixões e apetites. Ele não tinha mais uma vida de razão igual ele tinha antes. Ele agora abandonou a família e se entregou ao vício, né? Então, o nosso cérebro tem ali as faculdades superiores, o banco de memória, e as faculdades inferiores. Isso não é só comprovado pelo Espírito de Profecia, mas é comprovado pela ciência também. O que chamamos de os 5 guardiões da mente. Satanás, para tentar Eva, ele enfrentou esses 5 guardiões da mente, que é a consciência, razão e apetite, e juízo. Consciência, razão e juízo são as faculdades superiores. As faculdades inferiores é apetites e paixões, né? Nos escritos de Ellen White, quando você vê as faculdades superiores e as faculdades inferiores, agora dá para saber o que é isso. Satanás, após a entrada do pecado, ele fez uma inversão. O homem, antes do pecado, ele era dominado de forma natural pela consciência, razão e juízo. Hoje não. Hoje nós somos dominados de forma natural pelas apetites e paixões. E existem as faculdades superiores? Existem, elas estão ativas, só que estão enfraquecidas. E essas faculdades superiores enfraquecidas que nos tornam inimigos naturais de Deus. Então, a natureza pecaminosa, conforme diz na Bíblia, é simplesmente isso, é a inversão aí do domínio da mente, de faculdades superiores para faculdades inferiores, né? E através do plano da salvação, da conversão e da justiça de Cristo pela fé, Deus ele nos dá poder para, ainda com essa natureza pecaminosa, nós vivermos de acordo com a palavra de Deus, nós vencermos. E essa natureza pecaminosa, ela só vai ser restaurada na glorificação, na segunda vinda de Cristo. Mas muita coisa vai ser restaurado antes. Não é natureza pecaminosa, são outras coisas. Continuando, o homem antes da queda, ele tinha apetite e paixão
mas controlado pela razão de forma natural. Elas não foram tiradas de minha cabeça. Esse estudo pode ser confirmado através do espírito de profecia. Eu escolhi uma citação para confirmar isso, mas existem várias. Essa citação está no livro Patriarcas e Profetas, página 45. O homem deveria ter a imagem de Deus, tanto na aparência exterior como no caráter. Cristo somente é a expressa imagem do Pai, mas o homem foi formado à semelhança de Deus. Sua natureza estava em harmonia com a vontade de Deus. A mente era capaz de compreender as coisas divinas. As afeições eram puras, os apetites e paixões estavam sob o domínio da razão. Ele era santo e feliz, tendo a imagem de Deus e estando em perfeita obediência com a sua vontade. Isso pode ser confirmado em Patriarcas e Profetas, né? Página 45. O que é apetite? Apetite é um forte desejo, podendo ser por alimento ou sexual. O apetite é uma propensão. Em Review and Herald, 8 de setembro de 1874, afirma que Satanás impressiona os homens em sua tentação para o apetite, a fim de poder levá-lo ao cativeiro dessa propensão, causando assim a sua ruína. Então, sabemos que o apetite é uma propensão, só que é uma propensão natural, né? O que nós devemos fazer com nossas propensões, nossas paixões ou apetites, né? Em uma citação de testemunho para ministro, página 421, lá especifica o que nós devemos fazer com nossas paixões e apetites. A questão que devemos considerar é: temos nós os atributos de Cristo? Justificativas, é minha natureza, essas coisas nada valem. Todas as circunstâncias, todos os apetites e paixões devem ser servos do homem que teme a Deus, todos, seja ele cultivado ou seja ele herdado, né? E do homem que teme a Deus, e não governadores seus. Não deve o cristão ser escravizado por quaisquer hábito ou tendências, hereditários ou cultivados. Deve ele dominar as paixões animais, em vez de ser mantido na escravidão do hábito. Agora, como nós devemos agir com as nossas propensões naturais? No Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 235, fala que o maior triunfo que nos é dado pela religião de Cristo é o controle de nós mesmos. Nossas propensões naturais devem ser controladas, dominadas, né? Ou nunca poderemos vencer como Cristo venceu. Eu pergunto, o desejo homossexual é uma propensão natural? Ele deve ser dominado ou deverá ser vencido? É uma pergunta para consideração. Vamos refletir nisso. Agora, nessa citação, já responde essa pergunta. Essa citação está em Filhos e Filhas de Deus, Meditação Matinal, página 319. Ela fala que vosso amor próprio será ofendido, a alta opinião que tendes de vós mesmos será decepado pelo martelo. Decepado pelo martelo e o machado, e a aspereza de vosso caráter será aparado. E quando eu e as propensões carnais, aqui falam propensões carnais, são tirados, então a pedra assume as devidas proporções para o edifício celeste. E começa o processo de polir, refinar, sujeitar, aperfeiçoar. E sereis moldados, segundo o modelo do caráter de Cristo. Veja aí uma diferença entre dominar, controlar e decepar pelo martelo e tirar, né? Vemos que existem diferenças. E maus traços de caráter são herdados e devem ser vencidos, não devem ser dominados. Em Beneficência Social, página 221, fala que existem crianças que herdam maus traços de caráter, né? O que seria maus traços de caráter? Ali uma mãe egoísta, uma mãe orgulhosa, uma mãe irritada, esses maus traços de caráter o filho herda. Ele não herda um caráter, mas ele herda sentimentos. Então esses sentimentos, eles são pecados em si. Cristo não herdou esses sentimentos. É isso que é confundido muito com natureza humana. Natureza humana não tem nada a ver com maus traços de caráter. E maus traços de caráter, é claro que após a entrada do homem, o enfraquecimento da natureza humana, o homem ficou mais propenso a ter
maus traços de caráter, né? Um mau caráter, ficou mais propenso a ter. E ele teve isso, e isso pode ser herdado. Isso é confirmado também pela Bíblia. Cristo fala, eu visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então, o que é visitar a maldade? Pela genética, pela epigenética, é confirmado que maus traços de caráter, sentimentos, passa de pais para filho. E isso pode ser mudado. Genética não é destino. Genético é informação, é ciência. Então, lá no gene, lá no DNA da pessoa, existem essas informações, existem essas tendências. Mas uma pessoa pode nascer com tendência para diabetes e ter uma vida inteira e não ter diabetes, se ele cuidar da sua saúde. É claro que vai exigir maiores cuidados, né? Em contrapartida, vai existir pessoas que não nasceu com tendência para diabetes, mas vai adquirir e vai ter diabetes, porque não teve cuidados. Então é interessante cuidar das crianças. Por isso que desde o nascimento, ou antes do nascimento, até o que acontece, é recomendável até quando começa o preparo para um filho. Começa antes, quando você é criança ainda. Você tem que ir preparando o seu caráter, para quando o filho for nascer, quando casar, no futuro, você já tem um caráter justo, um caráter bom, e que o seu caráter não venha influenciar o caráter dos seus filhos. Então, você quer que seus netos tenham um caráter bom? Comece hoje, né? Essa história é longa, essa preparação não é assim momentânea, é uma preparação para a vida toda. Todo descendente de Adão, ele nasceram com propensões pecaminosas? Será que todos os descendentes de Adão nasceram com propensões pecaminosas? Como vimos, propensão pecaminosa é pecado em si. Um cara cheio de orgulho, arrogante. Até tem gente que fala, um bebê quando nasce, ele já peca. Ele não tem a maior consciência, ele já peca. Ele tem ali o leitinho, né, que está dando para ele já está satisfeito. Mas pega o leitinho e dá para o amigo, ele já chora. Já faz ali um escarcéu, sinal que natureza pecaminosa é pecado. Não tem nada a ver natureza pecaminosa. Isso são maus traços de caráter, que pode ser herdado ou não. Será que eu posso afirmar, de sã consciência, que todos os filhos de Adão, né, exceto Jesus, que Jesus não tinha isso, todos os filhos de Adão, exceto Jesus, eles tinham propensões pecaminosas? Será que eu posso afirmar isso? Para a pessoa que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, não há nenhuma condenação para ela. Está em Romanos 8:1. E a pessoa que pratica o pecado é do diabo, né? Porque o diabo é o pai do pecado. E João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe, como está em Lucas 1:15. Eu não vejo João Batista com propensão pecaminosa. Se ele tivesse propensão pecaminosa, ele não seria cheio do Espírito. Porque se uma pessoa está cheia do Espírito, não existe nenhuma condenação para ela. E se não existe nenhuma condenação para ela, ela não é egoísta, não é orgulhosa, né? E muito menos não é egoísta, não é orgulhosa e não é arrogante. E Jeremias foi santificado por Deus desde o ventre de sua mãe. Como Deus está santificando Jeremias lá no ventre de sua mãe? Será que não foi retirando essas propensões pecaminosas, mexendo ali no código epigenético dele, preparando ele para ser um grande profeta de Deus? Né? Eu acredito que sim. Ele foi santificado desde o ventre de sua mãe. Está em Jeremias 1, verso 5. Observe, nós estamos cheios de mitos religiosos. Não existe nenhuma declaração que Adão possuía propensão pecaminosa. Ela pode ser herdada e cultivada, mas também pode não ser herdada e nem pode não ser cultivada. Pelo fato de que por Adão e Eva entrou o pecado no mundo, não quer dizer que eles ali foram aprofundando tanto até possuírem propensões pecaminosas. Não, ali mudou simplesmente a natureza, ficou uma natureza caída, uma natureza propensa ao pecado, né? Igual aquela inversão que a gente viu anteriormente. De acordo à epigenética, se a mãe é egoísta e impaciente, conforme falamos, isso passa para o filho no código epigenético. E de acordo com Ellen White, os atos errôneos dos pais refletem nos filhos e netos. Isso é confirmado também pela Bíblia, em Êxodo 20 e verso 5. Observe, de acordo à palavra de Deus, possuímos uma natureza pecaminosa, mas ela em si não é pecado.
devemos dominar as nossas propensões naturais. E em nome de Jesus, devemos vencer nossas propensões pecaminosas. Cristo não tinha propensões pecaminosas. Alguns seres humanos não nasceram com propensões pecaminosas, mas a maioria de nós nascemos, né? Mas o Evangelho eterno é isso, é o poder de Deus para nos livrar do pecado. Se nós estivermos em comunhão constante com Cristo, Ele nos vai tirar as propensões pecaminosas. Essas propensões pecaminosas devem ser vencidas hoje. Hoje nós devemos vencer essas propensões. Se não vencermos essas propensões, não herdaremos a vida eterna e não seremos selados, né? Devem ser vencidas hoje. E por esse motivo, a senhora White confirma que essa verdade ela é tão importante, deve ser entendida como a verdade do sábado. Isso está em Testemunhos Seletos, volume 1. Qual a razão dessa verdade ser tão importante como a verdade no sábado? O que isso implica? Quais são as implicações? Eu vou tentar de forma rápida esclarecer quais são essas implicações. Em Isaías 59 e 12, fala que nossos pecados nos separam de Deus. O que separa a gente de Deus? Os nossos pecados. Em Romanos 1 e 18, fala que a ira de Deus se manifesta contra o pecado, né? A ira de Deus ela se manifesta contra o pecado. Em Lamentações 3 e verso 22, ela fala que por causa da misericórdia de Deus não somos consumidos. Por que dependemos da misericórdia de Deus para não ser consumido? Por quê? Porque Cristo, como está em Hebreus 12, 29, Ele é fogo consumidor. Ele consome o pecado, né? Ele consome o pecado. Se Ele consome o pecado e nós estamos unidos com o pecado, então Ele vai nos consumir também. Então, por isso que nós dependemos da misericórdia de Deus para não sermos consumidos. Agora, como essa misericórdia de Deus se manifesta? Em 1 Timóteo 2, verso 5, lá fala que a misericórdia de Deus revela através da mediação de Cristo. Então, através da mediação de Cristo é revelado a misericórdia de Deus. Observe, Cristo está lá no santuário celestial, no lugar santíssimo. Ele perdoa nossos pecados. Nós nos arrependemos, confessamos e Ele perdoa nossos pecados. Ele está lá. E quando Ele sair de lá, não haverá mais perdão de pecados. Não vai haver mais essa mediação entre nós e Cristo, entre nós e Deus. Por não haver mais essa mediação entre nós e Deus, nós deveremos estar separados do pecado. Porque se nós não estivermos separados do pecado, o que vai acontecer? As 7 últimas pragas vão cair sobre nós. E as 7 últimas pragas vão cair sobre quem? Sobre os ímpios. Então, por isso que devemos vencer todos os nossos atos pecaminosos antes do fechamento da porta da graça. Deus, Ele é fogo consumidor para o pecado. O homem mais o pecado, Cristo é um mediador, conforme foi explicado, né? E em Isaías 59, 16, viveremos um tempo sem intercessor. Isso o que quer dizer? Quando Cristo sai lá do lugar santíssimo, viveremos um tempo sem intercessor. Em Apocalipse 6, 17, faz a pergunta: quem poderá ficar em pé nessa época? Em Apocalipse 7, 1 a 4, responde: os 144 mil, os vencedores, né? E antes do fechamento da porta da graça, deve ser vencido todos os pecados. Está no capítulo 28 do grande conflito. A expiação final, ela tem 2 fases. Através de Cristo, os pecados são perdoados e transferidos, né? Igual está no grande conflito, capítulo 23 e 28. Através de Cristo, os nossos pecados são perdoados e são transferidos. Os pecados dos justos cairão sobre Satanás. Os pecados dos ímpios, eles próprios pagarão. No dia final da expiação, era oferecido 2 animais. Lá o santuário terrestre, não era porque as pessoas não tinham nada o que fazer e Cristo, vamos fazer aí tipo um teatrinho. Não, aquilo são lições para nós hoje. Por isso que em 2 Timóteo 3, 16, fala que toda a Bíblia é inspirada e serve para nos orientar, para nos corrigir, para nós, né? Então, na expiação final do santuário terrestre, era oferecido 2 animais. O que significaria esses 2 animais?
O primeiro animal que era, né, sacrificado representava Cristo, que concede-nos o perdão, o direito, né, e que pagou na cruz do Calvário o preço da nossa escolha. E o outro animal significava o quê? Significava Satanás. E era designado, conforme está em Levíticos 16 e 21, um homem que levava esse bode até o deserto. O que significa o deserto? O deserto significa um milênio. E quem é o homem designado por Deus para levar Satanás até o deserto? Os 144 mil. Jesus não está ali querendo dar, olha, fazer exceção de pessoas, né? Aquele é mais santinho, vai ser 144 mil. Aquele lá é menos santinho, vai ser salvo, mas não vai ser 144 mil. A Bíblia não é cheia de, né, de preconceitos, de parcialidades. Não. Os 144 mil são as pessoas designadas para levar Satanás até o deserto. Eles têm uma missão muito importante na história. No Grande Conflito confirma que essa missão ela é tão importante quanto a morte de Cristo na cruz do Calvário. Será como Jó. Por quê? Eles vão estar reivindicando o caráter de Cristo. Satanás fez uma acusação contra Cristo. Assim como no caso do Jó, Satanás fez uma acusação que Jó não seria justo. Ele era justo porque Cristo, né, estava ali cuidando dele, dando bênçãos para ele. Se não desse, ele não seria justo. E Cristo provou para o universo que ele era um homem justo e temente a Deus, não por interesses próprios, mas porque ele amava a Deus. Então agora como igreja de Deus, os 144 mil vai ser a prova de que existe um povo que ama Cristo, não por interesse em prosperidade financeira, passageira ou até eterna, não. Vão reivindicar a Cristo nas piores circunstâncias, né? Se eu e você hoje, nós somos covardes aí em pequenas atitudes, às vezes muito, a maioria absoluta, infelizmente, dos pregadores, né, conforme está no testemunho seleto, tem medo de falar a verdade, porque para não perder a popularidade. Se hoje a igreja de Deus é assim, imagina em atitude, em provações. Então nós devemos, meus irmãos, nos preparar profundamente para esse acontecimento. Eu quero estar preparado para representar o caráter de Cristo de forma, né, ampla, conforme é desejado, conforme é esperado, e não decepcionar Cristo. E como que Cristo ele é perfeito, ele vai escolher somente aquelas pessoas que entregaram sem reservas hoje. Não adianta a pessoa ter uma vida desleixada hoje e depois, quando fechar a porta da graça, agora pula para o outro lado, agora eu sou adventista. Não vai adiantar, porque aí, mesmo se ele morrer, se ele der o corpo para ser queimado, se for um mártir, vai se perder, porque a preparação deve ser feita hoje. Nós devemos preparar hoje, para nos transformar em vencedores. Ele quer transformar a mim e a você em vencedores. Esse é o meu desejo.